Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, sou o pastor Lucas. Estou vendo alguns rostinhos novos aqui, né? Que legal. Bênção de Deus. Tenho certeza daquilo que Deus vai fazer em nossas vidas, daquilo que o Senhor tem planejado para a nossa igreja, tem planejado para todos nós. E eu tenho visto a mão de Deus agindo nessa cidade. E existe um propósito muito grande para todos nós. Eu creio nisso. Eu creio que é só o começo de uma transformação, o começo de um avivamento nesse lugar, um avivamento local. Eu creio no agir de Deus nessa cidade. Amém? Glória a Deus. Meus amados, hoje Deus ministrou no meu espírito a respeito de uma palavra que queima em meu coração, e nós com certeza vamos aprender muito daquilo que o Espírito Santo vai ministrar nessa noite. Feche seus olhos, irei fazer uma oração. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia que tem nos alcançado. Cada dia, Senhor, queremos aprender mais e mais da Tua palavra. Nos ensina, Senhor. Ministra no nosso espírito, Senhor. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, que possamos, Senhor, ter a direção do Teu Espírito para compreender acerca das Tuas Escrituras. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite na Tua presença. Obrigado pela vida daqueles que estão a servir a Tua igreja. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão aqui pela primeira vez. Que o Senhor possa usar os meus lábios para trazer a mensagem vinda diretamente do Teu Espírito. Abra os corações. Toda dureza, todo orgulho, toda vaidade, caia por terra em nome de Jesus. Que cada um aqui saia totalmente diferente da forma que entrou, entendendo a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Prazer revê-los. Prazer, meu discípulo. Amém. Faz tempo, hein? 3 meses. Mês que vem estaremos aqui de volta, dia 12, 13 e 14, ou melhor, 13 e 14 de junho, pastor Cris Duran vai estar presente, vocês já são convidados para estar conosco, e eu tenho certeza daquilo que Deus vai fazer naqueles dias. Amém? Hoje nós iremos falar a respeito de honra, um princípio, algo tremendo. Falar sobre discipulado, falar sobre as bênçãos do Senhor. Nós devemos entender sobre esse princípio, sobre honra. No Brasil e em vários lugares do mundo, a palavra honra foi deturpada. Muitos têm um conceito errado a respeito de honra. Muitas pessoas acabam abusando espiritualmente de outras, usando esse termo, honra. E na realidade, nós ensinamos e nós aprendemos que a honra é um princípio bíblico, um princípio pelo qual nós, líderes, aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo o que de fato é honrar. Em primeiro lugar, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Olha que interessante você ver por esse lado. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ou seja, o maior serve o menor. Isso é lindo. É algo divino, sabedoria, profético, é amor. Isso é a igreja. Isso é o significado da honra. A honra, em primeiro lugar, a Deus.
Isso todos nós devemos entender. Acima de tudo, acima de todos, devemos honrar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. A nossa conduta, o nosso testemunho, com as nossas atitudes, com a nossa família, o nosso ministério, nossas finanças, os nossos dízimos, nossas ofertas. Devemos honrar a Deus não apenas em discursos espirituais, mas com estilo de vida. Uau! Com estilo de vida. A minha conduta, o meu estilo de vida deve ser a representação de uma honra, de algo que de fato agrada a Deus. Em primeiro lugar, honrar a Deus acima de tudo e acima de todos. E isso deve ser claro para uma igreja que ensina a respeito de discipulado. Em segundo, é entender o significado bíblico a respeito da honra. A palavra honra, no grego, significa timão, que significa estimar, fixar, valorizar, reverenciar. Ou seja, dar valor, reconhecer algo real, reconhecer uma autoridade. A palavra no hebraico significa kabed, que tem o significado dar peso, reconhecer a importância de uma autoridade espiritual, reconhecer num contexto de tratar com valor, estimar, valorizar, defender. A palavra honra significa um conceito para nós, para os homens. É um princípio que conduz uma conduta íntegra, virtuosa e corajosa. Detalhe, ela gera testemunho na sociedade, gera testemunho na comunidade. E mais outro detalhe, esse conceito não começa somente em palavras, mas no coração, em atitudes. Nós somos uma igreja que fala muito sobre discipulado, nossa base, nossos ensinamentos, nosso princípio é o discipulado. E o discipulado, ele é um a um, tete a tete, individual. É necessário que tu sejas discipulado. O próprio Senhor Jesus diz: ide e fazei discípulo. É necessário que nós aprendamos da palavra de Deus, não somente ouvir, mas também praticar. O herdeiro, ele não difere de um escravo, se ainda permanece menino. E quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus, quando nós passamos a conhecer a verdade nas Escrituras, e deixando com que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar essas verdades, nós passamos a estimar, a valorizar. E então conseguimos entender de fato o que Deus quer. Entender sobre o princípio da honra é reconhecer a palavra de Deus sendo pregada na sua essência, é reconhecer os princípios elementares da palavra do Senhor, porque quando eu passo a conhecer as Escrituras sagradas, eu deixo de ser ignorante e passo a ser conhecedor. Dificilmente tu não vai ser enganado. Dificilmente tu não serás enganado, porque tu passas a conhecer. E o maior erro dessa geração, e o que nós temos observado, é uma geração sem conhecimento das Escrituras. É uma geração que não tem prazer em ler a Bíblia, que não tem prazer em fazer um devocional, que não tem prazer em buscar nas Escrituras sagradas
a revelação que o Espírito Santo, a própria palavra, quer nos mostrar. Essa geração tem sido uma geração preguiçosa. Falta comprometimento. A juventude cada vez mais longe da palavra de Deus. A apostasia, as heresias, o misticismo, o evangelho da conveniência tem entrado em muitas denominações. E a verdade não tem sido pregada na sua essência. Como poderá um homem ou uma mulher provar um espírito, sendo que nunca ouviu falar a respeito disso, sendo que não conhece nas escrituras sagradas o dever e a autoridade que ele pode carregar quando passa a ser conhecedor da verdade? Como pode um homem ou uma mulher exercer o que diz a palavra e adquirir as promessas que estão descritas nos livros da lei e da graça, sendo que não tem conhecimento? Certamente, tanto esse homem como essa mulher será enganado. Enganado em primeiro lugar pela própria concupiscência, a concupiscência dos seus próprios olhos, do seu próprio coração, da sua própria natureza carnal. E em segundo, enganado por falsos profetas, falsos ministros, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos evangelistas, pelo um sistema falso que opera a hipocrisia do evangelho. Um evangelho fajuto de facilidades. Quando nós passamos a conhecer a verdade nos liberta. Liberta dos conceitos, dos dogmas, da religiosidade, da mentira, das prisões, do engano. E o desejo do Senhor é que nós passamos a conhecer a verdade. Para isso, há pessoas que têm dificuldade no entendimento. Há pessoas que são imaturas na fé. Nunca foi ensinado, nunca foi discipulado. E graças ao bom Deus, o Senhor direcionou essa igreja, as nossas vidas, a tratar a respeito de discipulado. Quando nós somos discipulados, nossas dúvidas são esclarecidas. Nós aprendemos acerca das Escrituras, estudamos a palavra de Deus na sua essência, entendemos a respeito do que é uma metáfora, do que é uma simbologia, do que é revelação, do que é profético. E isso traz para mim, traz para você, traz para nós o entendimento que é acompanhado de sabedoria. E sendo assim, nós alcançamos a maturidade espiritual. Deixamos de ser meninos para ser conhecedores. E uma igreja menina, uma igreja imatura, ela é facilmente enganada, em todos os sentidos. Mas pastor, isso pode acontecer? Afinal, todos os caminhos levam a Deus? Não. Nem todos os caminhos levam a Deus. Aonde tem a palavra de Deus sendo pregada na sua essência, aonde há homens e mulheres de Deus consagrados, vivendo uma vida de santidade, que demonstram não somente o dom de tocar, o dom de pregar, o dom de ensinar, mas testemunho, frutos. Aonde há frutos, então ali tu pode seguir. Para isso, você tem que se aproximar. Vê se há em mim frutos. Veja meus frutos, veja se há frutos de transformação, frutos de mudança de atitude, frutos de mudança de caráter, frutos do Espírito, amor, paciência, longanimidade, temperança, mansidão, frutos. Se não há frutos, se não há testemunho, como seguir homens
dessa forma. Certamente, se você seguir um homem só pelo título dele ser pastor, de ser apóstolo, ser bispo, tu serás enganado. Mas para isso, você precisará se aproximar. Vou dar um exemplo claro. O pastor Cris Duran caminha com Cristo desde 2001. E durante todo esse período da sua caminhada cristã como cantor e como pregador do Evangelho, nunca se ouviu falar a respeito de um mau testemunho. Ao contrário disso, exemplo de bom testemunho. Eu caminho lado a lado, todos os dias, vejo exemplo na sua casa, através da sua filha Esther, através da pastora Poliane, uma vida, uma conduta de um verdadeiro cristão, que dá testemunho, que tem frutos. E isso, certamente, o Espírito Santo fala comigo, porque eu vejo os frutos. Obviamente, eu não estaria aqui a pregar, se ele também não vesse os frutos em minha vida. Não seria um auxiliador, não seria um pastor auxiliar, um pastor adjunto, um bispo da igreja, se hoje eu não tivesse frutos. Não é o anel que faz o meu título. Não é colocar um anel apostólico que faz o caráter de um homem. Não é sua gravata, não é suas roupas, mas sim seu testemunho, seu caráter, fruto. E isso deve ser visíveis, inclusive aos olhos dos meus discípulos, aqueles que estão caminhando comigo todos os dias. Então o Senhor direcionou discipulados. Por que discipulados? Inclusive amanhã eu vou falar sobre liderança e liderado. Nada melhor do que falar de Josué e Moisés. Discipulado, porque há pessoas que não têm maior entendimento, ou seja, há pessoas que não têm tanto entendimento, e precisa de auxílio, precisa de acompanhamento, entendimento, revelações, precisa ser ensinado a como fazer um devocional, a como jejuar, a como caminhar com Cristo, viver uma vida de intimidade, uma vida de santidade, fugindo da aparência do mal, abdicando certas práticas como a mentira, a hipocrisia, o orgulho, a vaidade, a impureza sexual, vícios a ser tratados como a pornografia, vícios de fofoca, de drogas, bebidas, cigarros, condutas que não condizem com a palavra de Deus. E a melhor forma de deixar ser tratado é quando nós somos confrontados no nosso ego, na nossa vaidade, e quando tem alguém para nos auxiliar a um crescimento, a uma maturidade espiritual. A melhor forma de ser tratado é quando nós temos a oportunidade de poder confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados, ser direcionados a viver uma vida de intimidade, uma vida de santidade com o Senhor. Para isso, Jesus fez discípulos. E dos seus discípulos ele deu um comando aos apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Amém? Glória a Deus. Honra no reino espiritual, ela funciona como uma semente. Preste atenção. Funciona como uma semente. No reino de Deus, honra é uma semente espiritual, porque aquilo que você honra, você ativa. E existe uma recompensa
para a honra. Quando você honra, você também é recompensado. É interessante ver por esse lado, por essa perspectiva de entendimento, que aquilo que você não honra se torna travado, se torna bloqueado. Ao invés de receber a bênção da recompensa da honra, ao contrário disso, a semente ela não germina. E toda semente plantada gera fruto no tempo determinado por Deus. Eu vou repetir: toda semente plantada gera frutos no tempo determinado por Deus. E existe uma recompensa para aqueles que sabem honrar. Aqui na igreja, nós honramos da melhor forma para poder vos receber. Desde um café, um atendimento, quando você entra, o louvor, tudo é preparado com excelência para lhe honrar. Permita-me que eu lave os teus pés. Permita-me que eu lhe sirva. Isso é cristianismo, isso é evangelho. Não ao contrário disso, você não precisa bajular um pastor, você não precisa idolatrar um líder. Afinal, o meu papel, o meu dever é te levar para o céu, é te conduzir para Jesus e não fazer de você um idólatra. Não ter você como uma pessoa que eu vou abusar espiritualmente. Não. O fato do André me servir, preparando a sala pastoral, o Azuli, isso é um entendimento de honra, é verdade. Eles não são obrigados a fazer isso. Entretanto, fazem porque alguém um dia fez por eles. Alguém um dia lavou seus pés, cuidou no momento que mais precisava. No momento que mais precisavam, teve alguém para poder instruir acerca da verdade, acerca da libertação, e não da opressão. A opressão espiritual, onde nós observamos e vemos por aí exageros, onde as pessoas colocam uma super honra, e assim em muitos ministérios, em muitos lugares nós observamos a falta do entendimento bíblico acerca desse assunto. Por exemplo, em algumas denominações do G12, do M12 e muitas outras aí afora, não é esse tipo de honra que Deus quer. Uma honra possessiva, de autoritarismo, uma honra que machuca. O Senhor tem nos ensinado a respeito do equilíbrio. O Senhor tem nos ensinado a respeito da entrega, da verdade, da sinceridade, da honestidade, da amizade, da valorização de uma amizade. O Senhor tem nos ensinado a respeito da confiança. Você abrir os seus tesouros, compartilhar os seus sonhos com quem sonha verdadeiramente contigo. Isso é tremendo, né? Aqueles que tiver com sono, lava o rosto, tá? Vai ao banheiro, estou vendo alguns piscando. Se você perde essa pérola preciosa, você está deixando de receber aquilo que Deus queira falar contigo. Há tempo para todas as coisas, até para dormir. Existe um exemplo de recompensa. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Ou seja, honrar uma liderança vai acrescentar proteção, bênçãos e dias de vida sobre a tua vida.
Teu pai e tua mãe é uma liderança. Devemos aprender sobre isso. Outro ponto, honrar aos servos de Deus. Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42, diz assim: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de um profeta. Se você recebe aqui o pastor Cris Duran na qualidade de um cantor, tu vai receber o galardão de um cantor, apenas um CD. Mas se tu recebe o pastor Cris Duran, estou dando um exemplo dele, na qualidade de profeta, receberá o galardão de um profeta, receberá a palavra, receberá o ensino, receberá a unção, receberá a graça que o Senhor derrama sobre a vida de um profeta para entregar a palavra que tu precisa ouvir e não a palavra que tu queiras ouvir. Porque muitos entram na igreja e às vezes é como abrir um livrinho de sorte. Vamos ver que versículo eu vou tirar para que Deus fale comigo. Não, esse não. Não. Vou pegar outro. Fecho meus olhos. Não, esse não. Fecho de novo. Não, Deus não está falando comigo. E na realidade você entrou aqui não para ouvir o que você queira ouvir. É para ouvir o que você precisa. E isso é muito interessante. Porque Deus tem revelado corações aqui em tão pouco tempo, porque alguns entraram como se fosse um ato religioso. Vou para a igreja, fui convidado, vou me assentar, ouvir uma mensagem, por que não ir dia de sábado, domingo naquela igreja que abriu recentemente, onde as paredes são bonitas, onde tem uma boa estrutura, um bom som, um bom telão, onde tem um pastor influencer, onde o pastor presidente é cantor, onde a filha do pastor é cantora, por que não? Mas na realidade, Deus te chamou você aqui para você ouvir o que precisa ouvir. E você não está sentado nessa arquibancada, nesse banco por acaso. E se você está aqui porque Deus quer tratar áreas na sua vida, e vai usar os meus lábios para falar contigo. Daniel foi um exemplo de um homem que Deus colocou em funções, inclusive funções de importância em um reino pagão. Ele foi governador, foi gerente na Babilônia. Ele foi uma pessoa de responsabilidade em uma terra hostil, em uma terra pagã, que se pregava a outros deuses, a outras culturas, mas Daniel manteve-se íntegro em meio a uma sociedade corrupta. Daniel foi levantado por Deus com um propósito, tanto ele como Ananias, Misael e Azarias, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levantados para ocupar uma posição de estratégia, sem jamais negociar a sua fé, mesmo estando na Babilônia. Se você está aqui na igreja, Deus não quer que seja mais um evangélico. A igreja evangélica, como eu sempre falo, é uma grande prostituta, uma grande meretriz, que tem se corrompido com seus usos e costumes, que tem se corrompido com a política, que tem se corrompido com o altar da conveniência, com os interesses financeiros. Filha da grande meretriz, Roma. Mas quem vai para o céu não é a igreja católica, não é a igreja evangélica. Quem vai para o céu é a noiva de Cristo, aquela que não se corrompe com a política, aquela que não se corrompe com o sistema, aquela que não se corrompe com a idolatria, aquela que não se corrompe com a conveniência desse século. Sabia disso? Que a igreja católica não é a igreja correta? Muito menos a igreja evangélica?
A Bíblia não fala de placa denominacional. A Bíblia fala de noiva, aquela que se lava todos os dias, que purifica suas vestes, aquela que se santifica, esmurra a sua carne todos os dias, não fazendo dela a sua própria vontade, mas a vontade do Pai Celestial, aquela que não se corrompe com o sistema, aquela que não se corrompe com a política desse século. Não adianta levantar uma bandeira e dizer que é Bolsonaro, que é isso, que é aquilo, porque Deus não está nisso, porque não há um Daniel na nação brasileira para representar muito bem a Babilônia. Porque se houvesse um Daniel, um Ananias, um Misael, um Azarias, eu seria o primeiro a voltar. Mas não há. E muitos evangélicos levantaram a bandeira de um partido à toa. Quando Deus não está, não prospera. E a resposta da nação brasileira: tem um líder corrupto a governá-la. Justamente porque não era propósito que o antigo viesse a subir no trono novamente. Sabe por quê? Porque não era Daniel. Daniel foi lançado à cova dos leões. Seus amigos foram lançados a uma fornalha ardente. Deus os livrou. Por quê? A honra a Deus gera livramento. Outro detalhe: mesmo em ambientes hostis, ambientes de corrupção, Deus usa líderes, governantes e autoridades que o honram, mesmo em sistemas corrompidos. Mas para isso tem que ser um Daniel. E hoje, não somente na política, mas dentro do sistema gospel, dentro do sistema religioso, quantos líderes têm corrompido milhares e milhares de corações? Não pregado a verdade na sua essência. Quantos líderes têm usado de má fé para deturpar o verdadeiro evangelho, escravizando pessoas, levando pessoas a sofrerem espiritualmente, a ser escravos espirituais. Quantos líderes têm levado uma multidão para o inferno, inclusive em movimentos, em conferências? Quantos? Quantos têm levantado a bandeira de dizendo: eu sou gospel? Honrar uma liderança verdadeira é deixar com que o Espírito Santo ministre em seu espírito o que você está ouvindo é verdade ou se é mentira. Mas se a sua concupiscência for enganosa, certamente essa palavra fará com que você não volte amanhã. E eu prefiro que não volte. Porque Mateus capítulo 7, versículo 6, não dê pérolas aos porcos. Jesus falou isso. É forte, né? É forte. Mas quem quer de Jesus tem que ter postura para segui-lo. Quem quer ser crente de verdade tem que ter postura de ser crente de verdade. Porque senão é hipocrisia, é falsidade, é mentira, é engano. Quem quer de Jesus de verdade tem que verdadeiramente viver Jesus. Porque senão o que fazemos na igreja? Enganamos a nós mesmos. Pastor Lucas, sim. Às vezes a gente vem com bandeira. E às vezes a gente vem com espada. Mas hoje é bandeira. Existe um princípio claro de liderança. Um fundamento claro. Honrar uma liderança espiritual não é idolatria. É uma ordem divina. Mas ali você deve ter discernimento
Quem prega verdadeiramente a palavra ou quem faz apenas movimentos? Quer ir para movimentos? No Brasil está sendo moda o Descende, é um movimento. Vá para o Descende e tu vai ver a diferença do que é verdade e do que é falso. Jovens são conduzidos a levantar suas sandálias, seus calçados, ir para as missões, mas sem nenhuma base bíblica, sem nenhum acompanhamento, sem nenhum estudo, sem nenhum discipulado. Mas é o evangelho da conveniência. Líderes que colocam políticos no altar, precisa de verbas públicas, os seus valores, seus ingressos, e atrai uma grande multidão. Afinal, é o worship. Afinal, é Descende. Para os mais adultos aqui, existe esse movimento no Brasil que enche estádios de futebol. Mas uma geração sem Bíblia é uma geração doente. Uma geração sem a palavra de Deus é uma geração que está morrendo. Romanos capítulo 13, versículo 7, diz assim: dê a cada um o que lhe é devido, a quem honra, honra. Então, esse fundamento bíblico, nós devemos honrar quem verdadeiramente traz a palavra. Quando eu falo sobre Mateus capítulo 7, versículo 6, não dá pérolas aos porcos, porque além de pisotear pérolas preciosas, que é a palavra de Deus, eles ainda se voltam contra você e te estraçalham, ou seja, não valoriza, sai falando mal, criticam. Mas quando eu dou pérola para aquele que quer de verdade, para um discípulo que valoriza, para uma pessoa que tem sede, fome de Jesus, tem desejo de aprender das Escrituras, desejo de conhecer mais e mais da palavra de Deus, de ter experiências no íntimo, no particular, isso vale a pena para nós pastores. E existe uma responsabilidade de nós líderes. Líderes não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Vamos errar. Vamos falhar. Por isso que nós líderes, na nossa responsabilidade é te conduzir para o céu, é te conduzir a olhar para Jesus, não olhar para mim. Enquanto a minha vida estiver no altar, dando bom testemunho, siga-me. Mas o dia que o testemunho falhar, o dia que não haver frutos, olhe para Cristo, porque se o homem cair, tu não cais. E se ele cair, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Agora, seguir líderes corruptos, ou tu é igual, ou tu é muito inocente, porque o dom não é fruto. Ele pode ter o dom de tocar, ele pode ter o dom de cantar, o dom não é fruto. Na realidade, o dom precisa ser acompanhado por fruto. A parábola dos talentos: a um, Deus deu 1 talento, a outro 2 talentos, e a outro 5 talentos. Quem recebeu 5 talentos, multiplicou. Quem recebeu 2, multiplicou. E quem recebeu 1 foi um servo mau e infiel, e esse foi lançado ao fogo do inferno. O próprio Jesus falou essa parábola. Estou abreviando para não se tornar tão longa. O que significa isso? A pessoa pode ter o dom de profetizar, pode ter o dom de pregar, de cantar, mas se ela não tiver fruto, nada disso vale. E quantos pastores têm dom de pregar, e prega melhor do que eu 1000 vezes, uma excelente oratória, uma excelente dicção, conteúdos excelentes, porém não tem frutos. E a nossa responsabilidade como líderes espirituais, mesmo não sendo perfeito, porque somos humanos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus em conduzir você para o céu.
em conduzir você para Jesus e não para nós. É claro que é necessário honrar a sua liderança, é necessário respeitar uma liderança pastoral, pois aquele que recebe um profeta na qualidade de um profeta, recebe o galardão de um profeta. E olha o que diz em Hebreus capítulo 13, versículo 17: obedeçam aos seus líderes, pois eles velam por vocês com quem deve prestar contas. Prestar conta com quem? Com Deus. Honrar a liderança facilita o fluir ministerial. Honrar uma liderança é honrar a Deus, honrar os propósitos de Deus. Agora, desonrar transforma o serviço em um peso. Agora, existe uma dupla honra. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, diz assim: os presbíteros que lideram bem são dignos de dupla honra. Dupla honra envolve respeito, reconhecimento e suporte. Um pastor tem o direito do seu salário, os obreiros têm direito do seu salário, tem direito de comer da casa do Senhor, do tabernáculo, tem direito de ser sustentado pelo templo, porque são presbíteros, obreiros que conduzem bem a palavra do Senhor. Esses merecem ser honrados. Honrar edifica a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13 diz assim: tenham consideração pelos que lideram vocês no Senhor, vivam em paz. Ou seja, onde existe honra, presta atenção aqui, onde existe honra, existe o quê? Unidade. Onde existe honra, existe o quê? Crescimento. Onde existe honra, existe o quê? Maturidade. Consegue entender isso? Isso é extraordinário. Isso é tremendo. Josué e Moisés, vou falar amanhã sobre isso. Josué serviu Moisés. Moisés liderou. Josué serviu Moisés. Josué honrou Moisés, inclusive antes de liderar. E o ministério de Josué foi tão grande, mas tão grande, tão próspero, tão conquistador, que Josué teve um ministério de conquista. E o ministério de conquista de Josué foi enorme. Sabe por quê? Porque andou lado a lado com Moisés. Lado a lado. Eu posso te servir? Eu posso te servir? Eu posso te servir? Deixa eu lavar teus pés? Deixa eu lavar teus pés? Eu posso lavar seus pés? Isso é honra. Porque do momento que eu começar a lavar os teus pés, tu vai entender que tu deves servir outros também. Porque o maior serve o menor. Isso é maravilhoso. Isso é igreja. Seja uma prostituta, seja um traficante, seja um ladrão, Jesus não desprezou Maria Madalena. Sabe o que Jesus disse para Maria Madalena? Vá e não peques mais. Jesus serviu Maria Madalena. E o que a igreja precisa aprender é servir. Líderes, precisamos servi-los. Precisamos servir esses que entraram. Entendeu, líderes? Obreiros. Elias e Eliseu, outro exemplo claro. Eliseu permaneceu fiel até o fim, por isso ele recebeu a porção dobrada. Eliseu reconheceu a unção profética que Elias trazia.
Eliseu não brincava de ser profeta. Eliseu tinha uma escola de profetas. Eliseu ensinava os profetas. E Eliseu, ele reconheceu a unção profética que Elias carregava. Agora, existe uma consequência pela falta da honra. Miriam e Arão questionaram Moisés e sofreram consequência pela falta da honra. Ou seja, Miriam levantou o calcanhar contra Moisés. Ficou leprosa, lepra. A falta da honra, a desonra a uma autoridade espiritual pode lhe causar lepra. Existe aqui dois lados da moeda. A super honra não é de Deus. Nós temos que ter o equilíbrio. Entretanto, a desonra, ela traz uma séria consequência. Ou seja, rejeição de uma autoridade. Se você está acostumado a ouvir as palavras do pastor David e rejeita as palavras que eu trago sobre a tua vida nessa noite, certamente você está me desonrando e estará desonrando a Deus. E essa desonra chega até os céus e tem uma consequência, porque o azeite que cai sobre a cabeça de Arão passa por toda a cabeça dele, respinga, passa pela barba e respinga por todo o corpo. O que isso significa? A unção que o pastor Cris carrega, a unção que o pastor David carrega, é a mesma unção que eu carrego. E se tu não valoriza isso, tu estás desvalorizando o próprio Deus. Porque nessa noite, uso os meus lábios para corrigir alguns, incentivá-los e orientar outros. E existe uma desordem espiritual que Deus reprova. Coloca para nós aqui, Números capítulo 12. Ou melhor, não precisa, obrigado, pode deixar. Porque essa história de Arão e Midian, ela é complexa, mas as desonras que eles fizeram em relação a Moisés trouxe uma consequência da lepra. Judas capítulo 1, versículo 8, diz assim: rejeitam a autoridade e difamam o que não compreendem. Ou seja, desonra sempre vai proceder à queda. Por isso que nós devemos honrar nossas autoridades, porque senão estaremos desonrando o próprio Deus. Honrar é reconhecer, dar valor. Honrar a Deus, o próprio Deus vai abrir dos céus bênçãos e vai derramar sobre a sua vida. Honrar a sua igreja com seus compromissos. Na nossa igreja, todos que fazem seus cadastros passam durante um determinado tempo, vocês vêm à igreja, correto? Estão sendo frequentes, nós estamos observando a sua vinda na igreja. Então, chega um determinado momento que entendemos que você precisa de um discipulador, de um líder. E a partir de então, você é conduzido a ser discipulado. E o discipulado acontece uma vez na semana, durante 1 hora, onde esse líder vai te orientar nas tomadas de decisões, vai lhe orientar sobre jejum, sobre oração, sobre devocional, sobre vida de intimidade com Deus. Através desse discipulado, você vai ter a liberdade de abrir o seu coração, de expor as suas dificuldades, de ser orientado, confessar seus pecados. Esse líder vai lhe ensinar a você renunciar, abrir mão, abdicar, não praticar mais. Esse líder vai te conduzir você a um entendimento da Bíblia, a um estudo bíblico, a te conduzir a uma maturidade espiritual.
A partir de então, leva um determinado tempo para que você possa dizimar e ofertar na casa do Senhor. Dízimos e ofertas é bíblico. Só que ao contrário de muitas igrejas, talvez as primeiras pregações que você pode ver em algumas denominações é falar sobre dízimo, é falar sobre oferta. Em primeiro lugar, não é o seu ouro, não é a sua prata, é a tua vida no altar. Se você está no adultério, na fornicação, na pornografia, o teu dízimo, a tua oferta não vai valer de nada. É necessário ter vida no altar, para que quando assim você for ofertar e dizimar, vai ser com consciência, consideração, respeito, honra ao Senhor e entendimento. Diferente da obrigação, diferente da imposição, diferente do medo que muitos colocam sobre a vida de alguns. Se você não dizima, você será amaldiçoado. Isso eu ouvi em várias denominações. Nós ensinamos, porque é um princípio bíblico e temos que aprender sobre isso. Porque se você é apegado ao dinheiro, será tratado na sua avareza. Deus não necessita do seu dinheiro. Entretanto, a Bíblia fala que nós devemos dizimar e ofertar. E se você não cumpre com o comando que está escrito na palavra de Deus, você está sendo um rebelde. Isso é claro. Mas aqui, antes de você trazer o seu dízimo e sua oferta, a sua vida é tratada. O seu caráter é tratado. Então nós damos um tempo. Às vezes, a pessoa fica sendo discipulada 2, 3, 4, 5 meses, até entender sobre esse ponto. Depois de um determinado tempo, nós falamos, agora você está preparado para dizimar e ofertar. Porque aí você faz por consciência, com entendimento e não por obrigação. Só que aqui é pregado. Inclusive, nas próximas semanas nós vamos colocar um gasofilaço. Quem quiser de livre e espontânea vontade ofertar, vai ter liberdade para ofertar. Afinal, uma igreja não se mantém sozinha. Não se mantém sozinha. E isso tem que ter também consciência. Agora tem pessoas que são preguiçosas e avarentas. Aqui, a preguiça é tratada, a avareza é tratada. Então todos são ensinados. E honrar a Deus também com seus dízimos e com suas ofertas. Com suas primícias. É bíblico. Uma outra oportunidade eu pregarei sobre esse tema. Inclusive, quando Abraão teve um encontro com Melquisedeque, Abraão deu o dízimo de todos os seus despojos. E a primeira ceia instituída na Bíblia foi esse encontro de Abraão a Melquisedeque, que Melquisedeque trouxe vinho e pão para cear com Abraão. É tremendo. Em Gênesis capítulo 15, mas não é o tema de hoje. Então honrar fortalece a igreja, honrar fortalece os princípios e gera uma recompensa. Onde há honra, Deus permanece, Deus está presente. Onde não há honra, a glória é retirada. Sabia disso? Ou seja, que nós possamos ser uma geração que honra a Deus acima de tudo e acima de todos, que possamos ser uma geração que saiba honrar uma liderança espiritual, que possamos ser uma geração que saiba honrar os princípios bíblicos, os princípios familiares, que possamos ser homens e mulheres, jovens, adultos, velhos, crianças, que possam honrar ao Senhor, inclusive com o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, aonde o Senhor gosta de habitar? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19.
Ou seja, se o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, que o Senhor gosta de habitar, o porquê que alguns maltratam o próprio corpo, o porquê que alguns prostituem o próprio corpo. Os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Quem são os fornicadores? Aqueles que fazem sexo antes do casamento. Se você está na prática da fornicação, arrependa-se, pare e comece a entender sobre os princípios bíblicos. E o Senhor direcionar líderes a te conduzir ao entendimento que a fornicação é pecado. Se você está na prática do adultério, arrependa-se, porque os adúlteros irão queimar no fogo do inferno. O adultério pode ser físico, o adultério pode ser na mente, o adultério pode ser no coração. O adultério pode ser espiritual. Um dia você está aqui na igreja ouvindo uma palavra de vida eterna, no outro dia você está num prostíbulo. Um dia você está numa igreja verdadeira, no outro dia você está na igreja no trono de Satanás, na igreja de Sardes, as 7 igrejas do Apocalipse. Sardes era uma igreja que era conhecida como o trono de Satanás, a cidade de Sardes. E muitos daqueles que estavam na igreja de Sardes, saía dela e ia visitar o trono de Satanás. Inclusive, eu vou ministrar isso para os meus discípulos em breve. Que sejamos uma geração que honra o Senhor em todos os aspectos. Que sejamos uma geração que honra o Senhor, porque Ele é digno de ser honrado. Que você possa honrar a sua esposa, que você possa honrar o seu esposo, que você possa honrar a sua mãe e o seu pai, que você possa honrar a autoridade espiritual sobre a tua vida, que você possa honrar a Deus acima de tudo, acima de todos, honrar o seu próprio corpo. Mulheres, se valorizem. Não entregue a sua honra a um ladrão de honra. Mulheres, se valorizem. Moças, se valorizem. Moças, se valorizem. Não entregue sua virgindade a um ladrão de honra. A sua santidade não deve ser negociada. Rapazes, se valorizem. Vivem em santidade. Os solteiros, assim, se tiver o dom de ser solteiros, permaneçam solteiros, mas que vivam em santidade. Mas aqueles que estiverem ardendo em fogo, então que casem. Mas na escolha, tem que ser uma escolha justa, por princípios bíblicos, e não por princípios da carne. Falta nessa geração ensinar sobre santidade. Uma lista de pecados que desonra a Deus. Pornografia desonra a Deus. Cada vez que você acessa, jovem, homens, a pornografia, você está abrindo um portal na sua casa para a entrada e saída de demônios no seu lar. Para além disso, você está abrindo uma entrada de demônios para destruir a sua vida por completo, suas finanças, para destruir a sua busca por Deus, seu desejo por Deus. Cada vez que você acessa a pornografia, Satanás zomba de você. Cada vez que os homens praticam o ato da luxúria, da masturbação, Satanás se agrada, ele possui o seu corpo.
possui a sua alma, fica uma porção da sua alma nas mãos dele. E se você não tem com quem confessar os seus pecados para ser tratado, porque a Bíblia fala, confessai vossos pecados uns aos outros, para que você seja curado, ou seja, vai ser tratado naquela área, vai ser corrigido naquela área. Se você não tem com quem confessar seus pecados, você vai ter sempre uma legalidade nas mãos do diabo sobre a sua vida. Renúncia, isso que um líder faz, renuncia, abandona a prática da pornografia, abandona a prática do adultério, o adultério na mente, o adultério nos olhos, o adultério nas mãos. Mulheres, as mulheres precisam se valorizar, as jovens solteiras que não são casadas, não entregar sua honra a um ladrão de honra. A fornicação é pecado. Os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Mulheres devem viver em santidade. A palavra de Deus diz em Provérbios, fala claramente que uma mulher graciosa, ela guarda sua honra como um violento guarda suas riquezas. Vocês já assistiram filmes de violência? Vocês sabem como que os violentos defendem as suas riquezas. Vocês sabem muito bem disso. Mas uma mulher graciosa, ela guarda a sua virgindade, a sua santidade, como um violento guarda as suas riquezas. Mulher na Bíblia significa igreja. E a Bíblia retrata de dois tipos de mulheres: a mulher igreja e a mulher natural. E para esses dois tipos de mulheres, existe a mulher santa e a mulher prostituta. A igreja santa, a igreja prostituta. A igreja deve guardar a santidade, a verdade da palavra sendo pregada na sua essência. A igreja deve viver essa verdade, essa santidade. Dá bom exemplo, dá bom testemunho, onde tem homens e mulheres no altar com frutos. Não só de palavras. As jovens que desejam casar, devem se guardar, viver em santidade. Uma pergunta para quem é solteira, para as jovens, as meninas, as moças: vocês casariam com um homem que dissesse para vocês que seriam fiel 99,9% fiel a vocês, mas teriam 0,01% com uma amante? Você se deitaria, casaria com esse homem que tivesse apenas 1% como amante? Ela diz que não, não, não. E nem Jesus com a sua igreja. E nem Jesus casaria com uma igreja prostituta, nem Jesus casaria com uma igreja mentirosa, nem Jesus casaria com uma igreja hipócrita e falsa. Ou somos crentes de verdade ou não somos. Porque senão a hipocrisia está sentado nesse banco olhando para mim, ouvindo o sermão, é perca de tempo, é melhor estar no mundo e se perder para todo sempre. Mas se eu quero viver o verdadeiro evangelho, é necessário pagar o preço. É necessário viver uma vida de santidade. E se alguém aqui foi confrontado na palavra, é porque a palavra serviu para você. É Deus falando contigo. Ou seja, arrependei-vos. Para honrar a Deus é necessário viver em santidade. Então você, jovem, está na prática da pornografia, não entres mais, renuncia, peça perdão a Deus, confesse ao seu vinhateiro, ao seu pastor, ao seu líder, deixa-o ser tratado nas suas raízes e não nas suas folhas. Porque eu vou olhar para a árvore, eu vou ver uma árvore perfeita, né? Perfeitos. Todos perfeitos aqui na minha frente. Mas um verdadeiro líder, ele olha nas raízes. Aquilo que está oculto, aonde ninguém vê. Só Deus sabe.
Só Deus vê. Um verdadeiro líder trata o fungo, a bactéria, para que o tronco se torne forte, para que as folhas sejam visíveis e com um determinado tempo a árvore produza frutos. Frutos que vai trazer ao Senhor um bom paladar. Frutos de transformação, frutos de arrependimento, frutos de mudança, mudança de caráter, mudança de atitude, mudanças. É isso que Deus quer. Deus não quer uma geração morna. Deus deseja uma geração avivada. E para isso, meu querido e minha querida, tu deves pagar um preço e ser sincero com Deus, verdadeiramente. Para isso, é necessário olhar para si mesmo e falar: Senhor, transforma-me. Senhor, muda meu caráter, muda minha opinião, muda o meu achismo, muda, Senhor, os dogmas que eu estabeleci na minha própria vida. Transforma, Senhor, por completo, porque eu desejo te servir. Eu desejo sentir o seu toque, eu desejo experimentar as boas novas, eu desejo experimentar a tua presença, eu desejo, Senhor, ver um milagre, eu desejo ser tocado por ti, e quando eu for lhe tocar, como aquela mulher com fluxo de sangue, que disse: tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei sarada, eu serei curada. Eu desejo sentir a cura, eu desejo sentir o milagre, eu desejo ver a provisão, um Deus que dá a provisão para aqueles que estão no deserto, aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão passando por lutas. Eu desejo, Senhor, a provisão do Senhor, experimentar das codornizes do deserto, experimentar das fontes de águas doces no deserto, experimentar das tâmaras, das tamareiras, experimentar. Eu desejo, Senhor, tocar na orla do seu manto. Honrar a Deus tem a sua recompensa. E a recompensa da honra é a vida eterna. É a intimidade com o Senhor. Chega de pintar um Deus pregado numa cruz. Chega de pintar um Deus morto. Chega de pintar um Deus de conveniência, ou seja, um Deus do meu jeito, do jeito que eu estabeleci, do jeito que eu modei. Não! Para viver uma vida com Deus, é necessário viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de integridade. Pastor, tuas palavras são duras. Não, não é dura, são as palavras de Jesus Cristo. Se você não se converte verdadeiramente, tu vai para o inferno. Ninguém mais do que Jesus para falar do inferno. E hoje não se prega isso nas igrejas porque tem medo de perder membros. Eu prefiro ter um que viva em santidade do que ter milhões vivendo no adultério. É forte, mas é Bíblia. Eu não nasci, ou melhor, eu não me converti para brincar de ser crente. Porque senão assim eu ficava lá no futebol, ficava lá onde eu estava. Ou eu sou, ou eu não sou. Devemos ter cuidado com a religiosidade. Já estou terminando. A religiosidade, ela é o contrário da honra. A religiosidade, ela desonra a Deus. Sabe por quê? Porque os religiosos colocam a religião acima do próprio Deus. Nós devemos ter cuidado com a religiosidade. O que eu estou falando aqui é santidade, é vida de intimidade. Não é religiosidade ser fiel a Deus, ser firme. Não é religiosidade tudo aquilo que vocês ouviram.
é ensinamentos bíblicos, é ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, onde você, jovem, deve entender que estar na igreja é muito mais do que viver uma religião. Servir a tua igreja, servir a tua liderança, servir ao Senhor é um chamado. E Deus está te chamando nessa noite para sair do seu comodismo. Deus está lhe chamando para que você tenha uma vida transformada. Deus está lhe chamando nesta noite para que as suas atitudes mudem, para que o seu caráter seja transformado, que você sinta dentro de ti uma alegria, um amor incomparável, para que você possa experimentar quão bom e agradável é estar na presença do Senhor. Se coloque de pé, por gentileza. Essa palavra, ela é uma introdução do que vocês vão receber amanhã. Eu não falo isso para me vangloriar, para me enaltecer a mim mesmo, não. É aquilo que Deus colocou no meu coração, no meu espírito, que seria uma introdução do que está por vir, para que todos aqui pudessem entender, inclusive sobre o propósito dessa igreja aqui em Salto de Guairá. Tem algo tremendo que Deus vai fazer nesse país, nessa nação. Algo tremendo que Deus vai fazer no Paraguai. O Paraguai vai ser um celeiro de missionários. O Paraguai será uma nação próspera, uma nação abençoada, onde a corrupção do evangelho em muitas nações será quebrada nessa nação. Uma nação onde Deus está escolhendo, está levantando para fazer a diferença na América Latina, fazer a diferença no mundo. Mas para isso é necessário homens e mulheres comprometidos. Deus não trouxe vocês aqui jovens apenas como pretexto para estudar e fazer medicina ou outro curso qualquer. Deus trouxe você aqui com um propósito, porque talvez se você estivesse na sua cidade, na sua casa, mesmo estando na igreja que você estava, você estaria morrendo espiritualmente. Deus trouxe você aqui para trazer um pastor lá de Portugal, lá do Rio de Janeiro, lá da França, para poder chacoalhá-lo e dizer: acorde, ó geração morna, acorde para ser avivados, acorde para viver o verdadeiro evangelho, o verdadeiro avivamento, sem hipocrisia, sem máscara. Acordem, ó geração. Deus me levantou para vir nessa noite para dizer para você: é hora da transformação, é hora da mudança. Chega, paremos de hipocrisia. Talvez muitos poderiam falar: pastor Lucas, a igreja nova, não é o caso do pastor David, ele não falou nada disso para mim, mas talvez muitos poderiam falar, tanto ele como a pastora Fátima, que está à frente do trabalho aqui, onde nós colocamos eles aqui para ser missionários, poderiam falar para mim: pastor Lucas, pega leve, afinal são jovens que estão vindo pela primeira vez, mas a palavra foi para você, para tu, para ti, para ti. Sem curvas, direto para ti. Sem curvas, a palavra foi para ti. Você crê que o Senhor ainda usa profetas? Deus está revelando nessa noite, nesse exato momento, alguns corações constrangidos por causa dessa palavra. A palavra fornicação pegou forte no coração de alguns. Não em um, nem dois, nem três, alguns.
A palavra adultério também bateu como uma flecha. Quando eu falei sobre pornografia, Deus revelou alguns que são escravos da pornografia. Eu poderia olhar para eles agora, mas eu não quero constrangê-los, até porque há um tempo para todas as coisas, e principalmente para a transformação e arrependimento. Então eu prefiro olhar para aquele número lá, que está apontando o relógio. Mas se Deus manda olhar para você, é para que você precisa se lavar. Mas se é a palavra que ouviu, não é capaz de te mudar, o que seria capaz de lhe mudar então? Então aqui, certamente ouvirás palavras como essa. Palavras de confronto, palavras de ensino, palavras que sustenta, palavras que vai motivá-lo, palavras que vai transformá-lo.